Senhoras e senhores, o Grenal deste domingo já tem elementos suficientes para se destacar na história dos clássicos. É um dos grandes Grenais da história, sem dúvidas. E pode pintar ainda futuramente um novo elemento que deixará esse Grenal ainda maior na história dos clássicos. Fim de jogo no estádio Beira-Rio, Internacional 2, arbitragem também 2, Grêmio 3. 3-2 para o Tricolor num jogo, olha, repleto de intercorrências e de outras cocitas más. Vamos lá, gente, porque eu acho que já é um clássico, um dos grandes clássicos da história para ser lembrado por muito tempo e que, dependendo de um desfecho que eu vou mencionar agora, ele pode ser ainda maior no futuro. Cara, é simplesmente um Grenal de 5 gols. Isso não é comum, né? Embora a gente lembre muito bem do 5-0, né? A verdade é que não é comum um Grenal de 5 gols. Vitória do visitante, menos comum ainda. 3 pênaltis para o mesmo time. Não é nada comum e esse time perdeu. Aí, cara, esquece que é Grenal. Isso que eu tô falando, para qualquer tipo de jogo, não é comum. E teve tudo isso no Grenal, e teve expulsão, e depois teve outra expulsão já no finalzinho, né? Teve o técnico do Inter, Roger Machado, demitido. O técnico que era ídolo do Grêmio. E foi pro Inter num ato, na minha opinião, de trairagem, num ato de desconexão com a realidade, né? Porque pra mim, o Roger tava numa prateleira de ídolo que machucou. Machucou, cara, machucou. Não era ali o Rubens Cardoso, não era... Ele tava na prateleira do Tinga, de uns caras que machucaram. É assim, é profissional, esse papinho a gente já teve, tá? Mas é só pra fechar esse parênteses, né? Se o Derlei for pro Inter, ele não tá sendo profissional, ele tá sendo... maluco. Se o Renato for pro Inter, se o D'Alessandro quiser trabalhar no Grêmio, imagina só, cara. Então, é claro que o Roger não tem o tamanho desses caras que eu citei agora, do Roger, do Renato, do Danley, do próprio D'Alessandro, mas para mim ele também estava numa prateleira acima desses caras que vão e vêm e mudam de clube e a gente dá de ombros. Então o Roger machucou sim e de forma emblemática ele foi demitido num Grenal. O Grêmio demitiu o Roger, então é mais um elemento, cara, que torna esse Grenal tão incrível. A estreia do Willian, né, que é um jogador mundial, tem muita coisa para falar desse Grenal e pode ter mais uma. Cara, eu sei que é cedo para falar porque nem o próprio Grêmio tá salvo ainda, a gente tem que entender ainda o tamanho dessa recuperação que o Grêmio já ensaiou algumas vezes e não confirmou, né? A gente tem que entender se ainda vai conseguir confirmar ali na frente. O próprio Grêmio, então, portanto, ainda não está salvo, ainda corre riscos de tragédia, mas o Grenal colocou o Inter numa turbulência que, se ele demorar para sair, cara, pode ter sido também o clássico marcado como a pá de cal para o rebaixamento colorado. Eu não duvidaria, o Inter não tem time para cair, mas quase todo time grande quando cai é a mesma novela, né? Quase nunca se diz que tinha time para cair. O Grêmio caiu 3 vezes, cara. Eu acho que a primeira eu não lembro, eu era muito pequeno, mas assim, ali em 2003, não, 4 na verdade, o Grêmio caiu em 2004. É bem discutível, tá? O Grêmio tinha um time ruim, mas é bem discutível se era para cair. Tinha times piores. 2021, o Grêmio não tinha time para cair. Né? A gente vai olhar o próprio Santos, que caiu recentemente, todos os times grandes. Então, assim, pode ter sido o Grenal que abriu as portas do inferno pro Inter. Tomara, vamos acompanhar. Vou falar de arbitragem, é claro que eu vou falar de arbitragem, mas antes quero falar um pouquinho do Grêmio. Assim. Uma coisa que eu vi muito gremista falando, e eu concordo, cara, que é o óbvio, né? Futebol, no fim das contas, é jogador. O mano erra, o mano acerta, o mano
decepciona, o Mano surpreende, né? Aí vai lá para Minas Gerais jogar com o Galo, toca 3-1, aí vai lá no Maracanã, joga bem. Contra o Palmeiras eu sempre insisto que a gente, né, perdeu o jogo, mas também não, né, dava para ter empatado e tal. Aí contra o Sport em casa é um fiasco, contra o Ceará em casa, contra o Mirassol, se bem que o Mirassol até que é um time, embora pequeno, o clube, o time é bom, né? Mas assim, o Grêmio aí decepciona e tal, e vai e vem. Mas invariavelmente a gente tá falando de jogadores, com o Mano errando, com o Mano acertando, né? E cara, assim, sempre sou muito cauteloso para falar das coisas que ainda são teoria, mas essa janela do Grêmio tá caminhando, tá querendo se mostrar a melhor da gestão Guerra, né? A gestão Guerra que tem janelas muito pavorosas, muito horríveis. É claro que eu sempre digo que tem que tirar o Suárez daquela primeira janela porque ele destoa, né? Mas foi uma janela razoável até, porque transformou a fotografia do time do Grêmio de Série B para Série A, então foi importante, vieram acho que uns 15 nomes, mas nada demais, cara, era Cristaldo, Carbajo e os carros-chefes daquela janela antes da chegada do Suárez, assim, então não era nada demais. Eu tô quase começando, é que é foda, o Suárez é muito fora da curva, mas eu tô quase começando a dizer, se o William confirmar, se o Arthur confirmar, né, se todo mundo que chegou a confirmar, cara, eu tô quase começando a dizer que essa é a janela, a melhor janela da gestão Guerra, incluindo o Suárez naquela, porque o Suárez era talvez o único nome daquela, que a gente olhe pra janela e diga, ó, que janela interessante. Não, o Suárez era interessante, só. Agora essa, cara, o Grêmio ganhou no estádio Beira-Rio por conta de uma coisa chamada estofo. O Grêmio teve estofo. Assim, é muito mais do que só futebol, e teve futebol também, minimamente. Não vamos nos enganar também, o Grêmio não deu um show, o Grêmio não, meu Deus do céu, olha o tic-tac do Mano, agora o Grêmio vai ser o novo... Não, cara, o Grêmio continuou com limitações, o Grêmio continuou com deficiências, né? Agora o Carlos Vinícius ainda se machucou, vai ser mais um desafio pro nosso elenco, que é frágil, só que, cara, né, tu olha assim, o Marcos Rocha na lateral, Arthur no meio, o Cuejar, embora não tenha sido um reforço dessa janela, ele acabou virando reforço de fato agora, né? O Cuejar, aí o William, né? Eu falei do Arthur já, falei, né? O próprio Carlos Vinícius, até a lesão ali. Então, assim, cara, é mais de meio time. É mais de meio time. E é os caras com estofo, os caras que não vão se intimidar com o Grenal, porque os caras já jogaram clássico na Inglaterra, clássico em São Paulo, clássico sei lá onde, né? Os caras são vitoriosos, os caras são qualificados, assim, então, cara, o Grêmio conseguiu, muitas vezes a gente dizia que parecia que só o Kahneman tinha estofo no time do Grêmio, era um bando de banana e o Kahneman no meio, né, cara? Agora essa fotografia já parece mudar um pouco, e quando essa fotografia muda, tem uns caras que são, assim, meia boca, até tecnicamente falando, mas eu tô falando de estofo, né? Uns caras que são meio paisagem, assim, não são aqueles líderes natos e tal, mas que quando estão cercados desses, entram na onda, cara. Entram na onda, eu nunca vou me esquecer. O Maicon, que virou um exímio capitão do Grêmio, liderança incrível, quando ele tava num time, ele era questionado, cara. Os caras chamavam ele de capitão desumano, porque um dia a gente perdeu um jogo na Libertadores, ele falou que o calendário era desumano, saiu choramingando depois do jogo. Aí daqui a pouco chegou o Edilson, chegou o Kahneman e tal. Não, vem pra cá, que é isso? E o Maicon cresceu, cara. O Maicon cresceu. Então, assim, até o Edenilson cresceu hoje. O Edenilson não foi mal, cara. Não dá pra criticar o Mano porque botou o Edenilson. Claro que depois de uma vitória dessa é difícil criticar por qualquer coisa, mas eu ainda acho que o Pavon... Cara, o Pavon não teve explicação. Assim, é o único asterisco que eu vou fazer nesse vídeo, eu acho. O Pavon, pra mim, continuou assim, comprometendo, mal, abaixo da crítica. Eu até tenho boa vontade com ele, tá? Porque é um cara que se entrega, é um cara que não é indolente, bem pelo contrário, assim, sabe? O principal ele tem, que é entrega e tal, mas, cara, ele não vai. O Cristaldo, que entrou no meio do jogo, é outro. E esse aí, pra mim, já é pior que o Pavon, porque também não vai, tecnicamente, e parece meio preguiçoso também, ainda por cima. Mas tirando esses dois caras, velho, quem é que foi mal? Assim, cara, o Grêmio foi muito bem. Foi muito bem, e repito, quando tu tá cercado por gente de estofo,
tu cresce junto, os caras médios também começam a responder de uma forma maior, positiva. E o Grêmio teve estofo. Cara, era num Beira-Rio, o Grenal. O árbitro deu 3 pênaltis pro Inter, expulsou aquele que talvez seja o nosso melhor jogador, o Arthur, né? Ainda mais pela idade, assim, o William é muito qualificado, mas o Arthur tem 8 anos a menos do que ele, 29 a 37, se eu não me engano. Cara, expulsou praticamente o segundo tempo inteiro jogando com um a menos, cara. E o Grêmio virou. Ah, detalhe, a gente saiu perdendo. E o Grêmio virou, cara. Então, assim, por mais que tu diga, mas ainda tá errada a transição do lateral, não sei do que, mas a zaga ainda ficou exposta naquele momento. Cara, tu pode querer achar o defeito que tu quiser, tu pode querer dizer que o Grêmio não jogou por música, que a gente teve alguma dificuldade ofensiva aqui ou ali, ou assado, ou assim, ou aqui, ou acolá. Beleza. Mas quando tu tá jogando num Grenal, fora de casa, contra um Inter mordido, que queria dar uma resposta, que o técnico corria riscos, que ganha um pênalti de presente do árbitro no início do jogo, inflama o estádio, cara, daí tu empata, os caras inventam outro pênalti pros caras, tu empata de novo, e depois tu vai lá e ainda vira o jogo, cara. Tu não pode menosprezar o que a gente viu hoje aqui. Começando do Mano Menezes e passando por todos os jogadores que pisaram em campo. Tu não pode menosprezar a postura, o estofo, o mental, muita coisa ali aconteceu, porque não foi simples, não foi fácil, pelo contrário, foi irritante. Então, assim, quero crer que agora essa ameaça de recuperação do Grêmio, de volta por cima, de sair um pouquinho da zona do perigo, que eu quero crer que isso vai acontecer a partir de uma coisinha chamada estofo, onde o Grêmio cresceu muito a partir dessa última janela. E a gente vinha falando, mas tem que ver o William jogar, mas tem que ver o Arthur, mas tem que ver o Marcos Rocha, tem que ver o próprio Balbuena, a gente falava, mas infelizmente se lesionou também e tal. Cara, a gente já começou a ver. E esse começo parece interessante. O próprio Carlos Vinícius, que agora, de novo, que zica o Grêmio tá, né? Com essas lesões aí. Mas enfim, teve mais essa, né? Teve mais essa. Se tu quer botar dificuldades pro jogo de hoje, o nosso centroavante titular tava fora. Aí jogou em tese o Carlos Vinícius, né? Que em tese era para ser o reserva do Bright White. Claro que é uma briga ali que não necessariamente a titularidade é garantida de um ou de outro, mas em tese a hierarquia do momento era essa. Aí entrou o substituto, né, o reserva, fez o gol de empate e se machucou, né? Aí entrou o terceiro centroavante, o André Henrique, e foi lá e ele empatou. Tá ligado, cara? Então, assim, foi grande o que aconteceu nesse domingo. E a arbitragem é inacreditável, né, cara? É inacreditável, assim, eu tava vendo até o Jory Vasconcelos analisando ali os lances, pra ele tava tudo certo, exceto pelo primeiro pênalti. O primeiro pênalti chocou o Brasil. Eu andei vendo Twitter e algumas coisas do centro do país, os próprios colorados aqui. O primeiro pênalti chocou o Brasil, né? Mais uma vez, algo contra o Grêmio chocando o Brasil. Isso aí é inacreditável a frequência com que acontece isso. E como não acontece o oposto, né? O Brasil fica chocado com o benefício do Grêmio. É inacreditável isso, cara. É inacreditável. Mas enfim, o Noriega claramente, ele, assim, eu acho que ele errou ali na decisão de dar um carrinho, tá? Mas eu acho que ele se deu conta no segundo exato que ele já tinha feito o movimento e ele simplesmente recolhe as pernas e não dá o bote. Aí o Bernabé segura a passada, identifica ali o movimento e cava um pênalti bizarro. Aí alguém vai dizer assim, mas teve contato. Cara, se eu tô correndo atrás de um jogador e o jogador na corrida bate o calcanhar em mim e cai, o problema é dele, cara. Eu tô só correndo atrás dele. Quem bateu o calcanhar em mim e se desequilibrou foi ele. Isso não configura falta. Foi o que aconteceu. Daí alguém vai dizer assim, mas é que foi um carrinho. Não foi um carrinho. Ia ser um carrinho, mas não foi um carrinho. Ele tava só atrás do jogador que deu aquela brecada buscando o contato. Então, assim, foi bizarro e foi assim, determinante para ditar o jogo.
o jogo poderia ter sido mais tranquilo pro Grêmio, nunca saberemos, mas em tese, porque, cara, foi no início do primeiro tempo, foi ainda cedo, né? E o time da casa, Grenal, faz o gol, a torcida inflama, isso aí muda a história do jogo. Poderia ter mudado definitivamente, cara. Se o Grêmio não busca o empate rapidinho ali com o Carlos Vinícius, um testaço ali, acho até que o Rocher aceitou, mas, cara, ia ser difícil, cara. Mesmo o Inter mal e tal, o Inter tá mal. Também não vamos nos enganar aqui, né? A gente pegou um adversário que tá claudicante. Mas, cara, poderia ter melado o jogo inteiro do Grêmio. Daí a gente acha um empate. Maravilha, cabeceio, papapá. E ele inventa outro pênalti. Cara, esse pênalti, eu vou te dizer assim, ó. Qual é a minha opinião, tá? Porque assim, eu falei, o Diori disse que ele acertou, a partir desse pênalti errado, ele acertou todo o resto. Pra mim, ele acertou todo o resto pra quem nunca pisou num gramado, ou pra quem nunca... Cara, o William, que é, se eu não me engano, é o jogador brasileiro com mais participações na Premier League, né, uns 500 jogos aproximadamente, o William deve ter quase desmaiado na hora que o juiz deu esse pênalti, né, porque, aliás, todos os pênaltis, todos os lances, a expulsão do Arthur, tudo, porque assim, cara, na Premier League simplesmente eu acho que nada disso teria sido marcado, talvez o pênalti do André Henrique, eu acho que foi, tá, e só, todo o resto, cara, é marcação a brasileira, é marcação a árbitro criado pela avó, tomando leite com pera, comendo pera e tomando leitinho num apartamento. Porque, sabe, o cara nunca viu uma grama natural na vida, é só a sintética do condomínio. É a única explicação, cara. O cara só sabe jogar futebol no FIFA. Porque, cara, não existe esses pênaltis. O que eu acho do segundo pênalti, tá? O Borré, né? Acho que é o Borré, puxa a camisa do Noriega. Claramente, na disputa, ele dá um puxão forte. E o Noriega tá com o braço aberto aqui, mas a bola vem do outro lado e tal. Ele tá aqui num braço de equilíbrio. Porque a regra fala de, movimento antinatural. Cara, antinatural é o cara disputar a bola com a mão pra trás, com a mão algemada. Isso aqui é natural, a bola tá até no outro lado. E ele tá aqui numa disputa, faz aqui, tal... A bola vem, cara, bate no dedinho, da pontinha do dedo dele, assim, ó, nem muda o rumo. A jogada continua, cai no pé do jogador do Inter, que perde a chance. Então, assim, a batida em si já é muito discutível se seria pênalti. Na minha opinião, não. Só que tem antes o puxão na camisa. Pra mim, o puxão na camisa não configura falta, assim como a mão não configura pênalti. Pra mim não é nada. O Carboneiro chutou pra fora, é tiro de meta e segue a vida. Agora, se tu vai querer usar o critério leite com pera da vovó, e essa mãozinha aqui é mão pra ti, que a bola nem desviou, nem aconteceu nada, e se pra ti isso é pênalti, a brasileira, então me desculpe, cara, a brasileira, o puxão do Borré é falta. Aí tu tem que te decidir se tu é Premier League ou se tu é Brasil. Porque aqui as duas coisas não conversam, cara. Então, assim, é um escândalo de novo. E o pênalti e a expulsão do Arthur, cara, assim, eu confesso que eu poderia ver em mais ângulos, tá? Porque pra mim ainda tem um quesinho de inconclusivo, pra eu ser justo. Mas nos ângulos que eu vi, cara, é que nem o Mano Menezes disse na coletiva, na câmera lenta tudo é agressão, tudo é pênalti, tudo é crime. Assim, só que pra mim, cara, ele dá uma raspada. Ele até fala isso pro árbitro na hora. Cara, eu raspei o pé do cara. Só que daí na câmera lenta aparece o pé dele se chocando na canela do... Foi nada, cara. Foi nada. Aliás, esse time do Inter é um time sem vergonha. Uma hora o Tabata se jogou no meio do campo alegando uma agressão, não aconteceu nada. O time do Inter tá o jogo inteiro alegando que a bola desviou e pedindo escanteio e agressão e se jogam e caem. Os caras falavam daquele Wesley lá. O time inteiro é assim, cara. O time inteiro é assim. E pra mim foi exatamente isso. O Carboneiro sentiu a chegada do Arthur e deu um pulo, como se tivesse tomado um tiro na panturrilha. Foi nada. Na minha visão, assim, não foi nada. O pênalti do André Henrique foi. Ali o guri foi infeliz, mas assim, se tivesse tomado o gol seria uma tristeza, seria injusto, seria tudo. Mas o guri tinha crédito, ele fez um gol importantíssimo na
logo que ele entrou na fogueira ali, né, com o time perdendo e tal, e empatou o jogo. Então, assim, também, né, ele não é defensor, não é a dele, tava ali com um a menos, tá tudo certo. Mas esse pênalti dele foi, resumo, se a gente for pegar o primeiro Grenal, o Grenal do primeiro turno, que a gente deu um banho de bola neles, e foi empate, e nos sonegaram um pênalti escandaloso, como o próprio Mano Menezes disse, foi mais pênalti do que qualquer um marcado hoje. Foi muito mais pênalti. O VAR chamou, o árbitro olhou e não deu. Ou seja, dos 4 pênaltis que a gente está falando, só 2 foram. Só 2 foram. O da Arena pro Grêmio, sonegado, e o do André Henrique hoje, marcado. Dos 4, 2 foram. Um pro Grêmio e um pro Inter. Só marcaram 3. Os 3 pro Inter. Fim. Fim de papo. Não tem mais o que dizer depois disso. Então é isso, gente. Foi uma noite inesquecível, um Grenal histórico em muitos sentidos, e eu espero agora que esse seja um jogo para marcar também uma arrancada do Grêmio, na melhor das hipóteses, para beliscar uma Libertadores, mas no mínimo para acabar o ano com tranquilidade. Dignidade, tranquilidade, usem a palavra que quiserem, mas assim, cara, para não ficar nessa de surpreender, decepcionar, 2 pontos do Z4, 1 ponto do Z4, 3 pontos do Z4, não, vamos sair dessa vidinha, vamos engatar mais umas vitórias aí, uns empates importantes fora de casa, e vamos dar uma respirada para acabar esse ano com paz, tranquilidade e dignidade. Eu acho que não é a primeira vez que eu falo disso, depois que empatou com o Flamengo eu falei, depois que ganhou do Galo eu falei, depois de não sei quando eu falei, e aí chegava, principalmente na Arena, né, nos jogos da Arena, e não confirmava, assim, sabe, cara? Tipo, tá na hora de começar a, pelo menos a mostrar um futebol um pouquinho mais sólido, né? Talvez não ganhe do Botafogo, empate, vamos lá, beleza. Não tô dizendo que tem que ganhar. Mas se mostrar um futebol ali, poxa, o Botafogo é um bom time e tal, competiu, teve chance, não sei o quê. Cara, essa solidez que eu acho que a gente precisa confirmar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.